E se tudo que a gente aprendeu sobre negociação estivesse, na verdade, fundamentalmente errado? Nesta análise, vamos mergulhar de cabeça nas táticas revolucionárias do Chris Voss, que foi ninguém menos que o negociador-chefe de reféns internacionais do FBI. Ele pegou situações de vida ou morte e transformou em lições que dá para usar em tudo. Vamos nessa? Olha, essa conversão aqui é de cair o queixo, né? Vindo do cara que ficava cara a cara com terroristas. Quando Chris Voss, o melhor negociador do FBI, pisou numa sala de aula em Harvard, ele não se sentiu o cara mais esperto do lugar. Foi exatamente o contrário. Ele se sentiu intimidado por toda aquela elite acadêmica. E o que é realmente fascinante aqui é esse choque de mundos. Pensa bem, de um lado a realidade brutal do FBI, um processo super interativo, na base do improviso, onde uma palavra errada podia custar uma vida. Do outro lado, Harvard, um processo puramente intelectual, cheio de teoria, onde o risco máximo era tirar uma nota baixa. Foi justamente nessa colisão que ficou clara uma falha gigantesca na forma como o mundo pensava sobre negociação. Pois é, o Voss sacou na hora que as técnicas que ensinavam em Harvard, por mais que fossem brilhantes no papel, na prática elas estavam totalmente ultrapassadas. Ele disse que se sentiu como um tenista profissional, sabe? Com uma raquete de titânio, jogando contra uns caras de terno branco e raquetes de madeira. A experiência do FBI na rua já estava há décadas na frente. E aqui, gente, está o erro fundamental de tudo. Todos os modelos acadêmicos, tipo o famoso BATNA, foram criados em cima de uma ideia completamente falsa. A de que nós, seres humanos, tomamos decisões usando pura lógica e razão. Mas assim, qualquer um que já tentou negociar com um sequestrador ou com uma criança de 2 anos querendo um doce, sabe que a coisa não funciona bem assim, né? A neurociência moderna que o Daniel Kahneman popularizou explica o porquê. O nosso cérebro funciona com 2 sistemas. O sistema 2 é o nosso lado lógico, pensador, que é lento e deliberado. Mas quem manda de verdade no show é o sistema 1, o nosso cérebro animal, que é rápido, instintivo e movido totalmente pela emoção. Ele é a nascente que alimenta o rio de todas as nossas decisões. Então, o pulo do gato é esse aqui, que o Voss resumiu perfeitamente. Para negociar de verdade, não adianta apelar para a lógica de um robô. É preciso conversar com o animal emocional que existe dentro de cada um de nós. É preciso entender os medos, os desejos, os impulsos mais irracionais, que no fundo são o que movem as pessoas. Ok, mas como a gente faz isso na prática? Bom, a primeira ferramenta que o Voss apresenta é de uma simplicidade que chega a assustar, mas é incrivelmente poderosa. Vamos ver como essa mágica funciona. Esse tal de espelhamento ou isopraxismo é um comportamento básico do nosso cérebro. A gente faz isso sem nem perceber, copiando as pessoas com quem a gente se conecta. Mas quando você faz isso de propósito, de forma consciente, você está mandando um sinal direto para o cérebro da outra pessoa que diz: "Ei, eu te entendo, a gente é parecido, pode confiar." Isso quebra barreiras e cria confiança quase que instantaneamente. E o processo é quase uma receita de bolo. Primeiro, a voz. Pense em um locutor de rádio FM de madrugada, sabe? Um tom calmo, tranquilo. Comece com algo educado, tipo, desculpe. E aí, você simplesmente repete as últimas palavras que a pessoa disse. Depois vem o passo mais importante de todos, o silêncio. Fique quieto por uns 4 segundos. Deixe a mágica acontecer. A outra pessoa vai sentir uma vontade quase incontrolável de explicar melhor, de dar mais informação sem você precisar perguntar absolutamente nada. E se alguém ainda duvida do poder disso, olha só que impressionante! Um estudo mostrou que garçons que só repetiam o pedido dos clientes, só isso, receberam gorjetas 70% maiores do que aqueles que usavam um reforço positivo, tipo, ótima escolha. É uma prova incrível de como uma técnica tão simples consegue criar uma conexão forte e positiva. Agora a gente quer saber do pessoal que está assistindo. Já aconteceu alguma situação inesperada em que uma simples repetição de palavras mudou completamente o rumo de uma conversa? Conta pra gente aqui nos comentários. E claro, se essas técnicas estão sendo úteis, já sabe, né? Deixa aquele like, segue o canal Pneuma BR para mais análises como esta e não se esquece de ativar o sininho para não perder nada. Ok, mas espelhar é só o começo. O próximo nível é usar ferramentas um pouco mais sofisticadas para conseguir, nas palavras do próprio Voss, dobrar a realidade da outra pessoa. Ou seja, mudar a forma como ela enxerga a situação. E aqui entra a empatia tática, mas muita atenção, não tem nada a ver com sentir pena ou concordar com a outra pessoa. É sobre entender a perspectiva dela tão bem, mas tão bem, que você consegue explicar o que ela está sentindo melhor do que ela mesma. Pense nisso como uma espécie de arte marcial da escuta, onde a sua compreensão se transforma numa ferramenta de influência. E essa aqui, gente, é talvez uma das maiores viradas de chave do livro todo.
Durante décadas, todo mundo achava que negociar era sobre arrancar um sim da outra pessoa. Mas o Voz diz que o sim muitas vezes não vale nada. É só uma concordância falsa para se livrar da gente. O verdadeiro avanço, o momento em que a mágica acontece, é quando a outra pessoa olha para você e diz: é isso mesmo. E como se chega nesse ponto de epifania? Resumindo os medos, as dores, a visão da outra pessoa de uma forma tão clara e precisa que a única resposta que ela consegue dar é isso mesmo. Nesse exato instante, a pessoa se sente ouvida de verdade, compreendida, e aquela muralha de desconfiança simplesmente desaba. Outra forma de dobrar a realidade é usando a ancoragem. Na hora de negociar um preço, evite números redondos. Um valor tipo $5.000 parece arbitrário, um convite para pechinchar. Agora, um número quebrado específico, como $4.751, passa a impressão de que foi resultado de um cálculo super cuidadoso. Ele ancora a conversa e dá a entender que a margem para negociar é mínima. E a última peça desse quebra-cabeça, que é totalmente contraintuitiva, é talvez a mais genial de todas. Dá para o outro lado a ilusão de que ele está no controle. O nosso instinto é querer tomar o controle, mas os melhores negociadores fazem justamente o contrário. Uma negociação bem-sucedida não é sobre encurralar a outra pessoa e vencer. É sobre transformar o que seria um confronto num processo colaborativo de descoberta. E a ferramenta principal para essa mágica toda são as perguntas certas. Agora imagina a cena. Alguém faz uma exigência completamente absurda para você. A reação normal seria dizer não ou atacar de volta. A abordagem do Voz é devolver o problema para a pessoa com uma pergunta calibrada. Super simples. Como eu deveria fazer isso? Essa pergunta força a pessoa a parar, a pensar no seu problema e, de repente, ela mesma começa a te dar soluções. Essas são as perguntas calibradas. A regra é clara, elas sempre começam com como ou o que, e nunca, jamais com o porquê, que sempre soa como uma acusação. São perguntas abertas que não dá para responder com um simples sim ou não, e elas convidam a outra pessoa para colaborar, para pensar junto. E o resultado disso é simplesmente genial. A outra pessoa sente que está no comando, que está ditando as regras, mas na verdade ela está sendo guiada pelas suas perguntas para resolver os seus problemas. É como se ela se tornasse uma parceira na busca pela solução que você quer. E o mais fascinante de tudo isso é que essas táticas, que nasceram em situações de vida ou morte com reféns, funcionam em qualquer lugar. Seja para negociar um aumento de salário, conseguir um desconto no aluguel, comprar um carro ou simplesmente para melhorar a comunicação dentro de casa. No fim das contas, são todas negociações baseadas em emoções humanas, que são universais. Essa citação do Mark Cuban resume a filosofia perfeitamente. Um não é o fim da linha. Muito pelo contrário, é o começo da negociação de verdade. É um convite para entender melhor, para fazer perguntas calibradas, para espelhar e, finalmente, para descobrir o que realmente importa para outra pessoa. Então, em vez de encarar uma negociação como uma batalha de lógica, a ideia é começar a ver como um ato de descoberta emocional. A pergunta que fica no ar é: como as regras da sua próxima conversa, do seu próximo acordo, vão ser reescritas agora que essa porta para o cérebro emocional foi aberta?